Agora, sobre o livro, uma breve introdução para que vocês entendam. Por que eu achei muito interessante e resolvi falar sobre essa publicação? Porque não é que o livro é muitíssimo bem escrito, eu acho que ele poderia ser metade do que ele é, acho que deu uma enrolada ali no final, mas ele tem um conceito muito diferente, porque assim, a gente sempre ouve, inclusive sou um dos defensores da ideia de que você tem que começar a investir o mais cedo possível, o tempo é o mais importante. Na hora de pensar em viver de renda, a gente pensa simplesmente em viver de parte do rendimento. Por exemplo, se você tem uma carteira que rende ao mês 0,5% mais inflação, você tira o 0,5% e deixa a inflação lá para o patrimônio crescer e passar aquilo para os seus filhos, seus sucessores, quando você morrer. E ele dá uma ideia diferente disso, ele fala, olha, será que não é melhor você morrer sem nada? Você está trocando tempo por dinheiro e no final vai sobrar dinheiro, ou seja, você trocou tempo à toa. Então eu queria saber primeiro a opinião de vocês. Gostaram do livro? Achou que faz sentido os argumentos? Eu sei que pontos fritou positivos, a cabeça negativos? do Felipe também. Eu gostei muito do livro. Eu gostei muito. Assim, eu vou ser sincero. Quando eu comecei a ler, né, você indicou pra gente ler, eu falei, putz, morra sem nada, vai vir com aqueles assuntinhos, né, mesmo de sempre. E eu falei, bom, deixa eu dar uma chance pro livro. E comecei a ler, no começo um pouco contrariado, e eu fui vendo, né, todos os... Ele fala muito sobre isso, né, que o dinheiro, você gasta energia vital, ou seja, horas da sua vida para conseguir dinheiro. E por que ele fala morrer sem nada? Porque se você morre com dinheiro, você fez uma alocação errada da sua energia vital. Você gastou mais energia vital do que você precisava. E aí você começa a refletir sobre esse assunto, porque parece meio bobo, né? Morra sem nada, mas aí você começa a ter vários questionamentos que a gente vai falar ao longo do podcast, né? Mas e meus filhos, né? A herança e o cálculo e por aí vai. E ele vai refutando cada uma dessas cada um desses questionamentos com um embasamento bem profundo e bem legal. Eu achei um livro sensacional. Eu acho que o único medo que eu tenho é que esse livro, nas mãos erradas, vira uma arma. Né? A pessoa vai ficar sem nada antes de morrer. Exato. Bem antes. Bem O cara provável, já não tem inclusive. nada, ele fala, tô no caminho certo. Não é isso que ele fala, entendeu? Não é isso. Entendi. Vai validar a vida louca, né? Exato. Esse é um medo realmente. Porque só fazendo um ponto antes de passar a palavra para Laís, tranquilo. você disse assim, porque você troca sua energia vital por dinheiro. E morrer com dinheiro é desperdiçar energia vital. Só que ele não considera nessa hora os rendimentos desse dinheiro acumulado, que podem fazer com que você consiga comprar mais horas no futuro. É que, como ele mostra no livro, o pessoal morre acumulando dinheiro, né? Sim. Esse é um ponto. Nossa, Mas Laís, por favor. Trabalhando muito. Eu tive uma percepção bem parecida com a do Felipe. Na verdade, a primeira vez que eu vi o livro foi embarcando em Congonhas, eu vi naquela livraria. E aí eu vi a capa e não me chamou muita atenção. O cara escolheu muito bem o título, né? É muito chamativo. Exato. E eu fiquei curiosa, enfim, comecei a ler pelo podcast. E também mudei um pouco a minha ideia. Algumas coisas a gente vai conversar aqui, eu não concordo. E Gosto. tá tudo certo. Eu vi que você comprou já um carrão já. Depois do... Exato. Enfim, inclusive quando eu postei ontem, né? Alguns clientes perguntaram, será que eu vou ficar mais aliviado por aquela decisão? Algumas decisões, né, de bens materiais, digamos. Mas eu... E você? Não. Eu falei, assista pra ver, né? Eu busquei o engajamento. Mas eu acho que tem algumas percepções bem interessantes, até pra gente utilizar aqui como advisor, né? A gente tem uma responsabilidade grande na Portfel com os nossos clientes, e a gente sabe que o grau de maturidade das pessoas são bem diferentes, e obviamente aqui na consultoria a gente tem essa responsabilidade também. Então, tem uma frase, né, que ele começa dizendo sobre os dividendos das experiências, ao invés dos dividendos financeiros. Então, aquilo, acho que para a gente começar a discussão é uma reflexão bem válida, né? Será que você está acumulando os dividendos de experiências lá para frente? Bom, para começar então, o livro ele é dividido basicamente em regras. São 9 regras que ele coloca. E algumas regras elas não fazem muito sentido, assim, em termos de, isso aqui é uma regra, quase uma frase, uma afirmação com mais efeito. Mas a primeira é essa realmente que você pode levar como uma regra para a vida, se quiser seguir aquilo que o livro fala, que é, regra número 1, maximize suas experiências positivas. E aqui para o cliente da Laís que pensou, será que minha decisão de comprar um carrão, de comprar um relógio caro, alguma coisa assim, vai fazer mais sentido após o livro? Nem tanto, porque ele fala que experiências são muito melhores do que você gastar o dinheiro com bens materiais. Inclusive, se você pega estudos de finanças comportamentais, há um conceito chamado adaptação hedônica. Então o cara ele fala assim, não, vou comprar aquele carrão e vou ser mais feliz. Vou ser mais feliz por, 5 dias. E depois para, você já se adaptou. Então você volta àquele estado de homeostase, a um equilíbrio. Enquanto na experiência ele defende isso porque, segundo o autor, e eu concordo com isso, as experiências geram dividendos de memórias ao longo da vida. Exato.
E aí vem um raciocínio muito interessante. Ele fala assim, vale a pena ter experiências mais cedo do que mais tarde. E talvez aqui alguns assistindo falem, pô, mas isso é óbvio, mas não é o que boa parte das pessoas faz. O pessoal fala, não, quando eu me aposentar, com 65 anos, aí eu vou conhecer a Itália. Então, nessa hora, eu vou começar a viajar. Sendo que ele fala, cara, faça isso o mais cedo possível para que você tenha mais experiências. E inevitavelmente eu pensei na minha vida. Uma das coisas que eu sou muito grato ao Exército, também fiz minha parte, porque na Marinha todo mundo viaja, na Aeronáutica todo mundo viaja, viagem de ouro e de prata que se chama. No Exército são só os primeiros. Então, eu era primeiro da minha turma, de artilharia, pude viajar com os primeiros de outras especialidades para os Estados Unidos, fiquei 2 meses lá, em West Point. Era um intercâmbio na Academia Militar, então tinha uma parte de operação, mas a gente geralmente era liberado no fim de semana e West Point era 1 hora de trem de Nova York. Então fui para Nova York, conheci, tive experiências interessantes. E até hoje, quando eu encontro com algum amigo meu que foi junto comigo, o assunto volta para isso, pô, porque foi uma experiência muito bacana. E eu tenho irmãos que um vai fazer 18 agora no final do ano, outro 18 no ano que vem. E eu falei para um desses, né, porque eu tenho mais contato, eu falei, não, você fez 18, ele falou, o que eu faço da minha vida? Eu falei, faz um intercâmbio, primeira coisa, depois você pensa numa faculdade. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, o mais legal, ou ruim, ou bom, sei lá, é que os jovens de hoje em dia, eles não estão muito familiarizados com essa saída da zona de conforto, porque fazer um intercâmbio é sair totalmente da zona de conforto, né? Então, daí ele ficou na dúvida. Ah, mas será que eu vou mesmo? E na minha época, tipo, eu fiz um intercâmbio. Malu realmente fez. Foi uma experiência... 6 meses em Bangu, foi bem interessante. Né, foi uma experiência única e, tipo, meu pai, lógico, fez das tripas corações para conseguir pagar o que a gente... para que eu pudesse ir. E eu agarrei a oportunidade e tudo mais. E eu lembro que, nossa, foi uma puta oportunidade. Aí, hoje em dia, como tudo é mais fácil, acho que eles é muito... Ah, não sei se vale a pena. Eu acho que vem muito também da cultura, né? Que vem mudando com as gerações. Mas eu concordo 100%. Eu fiz também. Na verdade, eu fiz o ensino médio. Não sei se o seu foi legal. em escola. Com 16 anos. Eu morei 1 ano na Austrália. E mesma coisa, tripas coração. E eu lembro que, na época... A grande maioria dos meus colegas, né, de classe, eles pensavam, meu pai tem um dinheiro acumulado, né, meus pais têm um dinheiro acumulado. Um carro com 18 anos ou essa experiência. Eu escolhi a experiência e sou muito grata porque realmente é algo que muda. Você mora numa família local, então inglês 100%, algo que me abriu muitas portas na vida. Uma experiência de você morar como australiano mesmo, então é diferente daquele intercâmbio, 10 anos depois... você faz um curso de inglês. Sim, eu tô que na grande cheio maioria, de brasileiro junto. Exato. Você volta sem o inglês, né? Não, porque você vai morar em Toronto, acabou. Hoje em dia, se você quiser, você sai do Brasil, você não fala uma palavra em inglês. Miami, inglês, você conhece gente que fala português, você tá na internet o tempo inteiro falando português. Google Translator. Exato. Não aprende, de fato. Na minha época era assim, né? Entregando a idade aqui, mas a gente levava o dicionário, não tinha, né? Tamo junto. Não, eu falo pro Bruno que era mais engraçado, porque pra eu falar com a minha família, tinha que marcar o horário. Exato. Porque a gente não tinha internet fácil no celular e tal, não mandava mensagem, não era nada fácil. Então a gente marcava horário pra eu ir na escola de inglês, e aí eu fazia uma chamada de vídeo 1 vez por semana. Era mesma coisa. Era no Skype, não? Era Skype. Tinha que pagar o tinha que comprar um pré-pago, tinha que combinar. SMN talvez tinha, não MSN. tinha? MSN, não lembro. Mas eu lembro que a gente fazia, era assim, 1 vez por semana e era isso. E como a Austrália são 12 horas de fuso, aí eu tinha mesmo, era que marcar combinar, horário, marcar. Então foi uma experiência muito válida, assim, várias coisas, não só o idioma, mas você amadurece muito, porque eu nunca tinha lavado a própria roupa, né? Então você começa a aprender algumas coisas ali. E são relações que você constrói também, que você vai criando para a vida. Então, olha que legal. Hoje eu tenho 2 clientes que foram intercambistas junto comigo Olha que legal. na Austrália. Depois, quando eu mudei meu Instagram para falar de finanças, eles se interessaram, me chamaram a gente e viraram clientes. Então, assim, já teve uma captação, né? Exato. Não, e é interessante você parar para pensar que você investe em experiência, mas dependendo da maneira como se faz essa experiência, também vira um investimento em você. Sim. Todo mundo falou de intercâmbio, por exemplo. Eu fiz intercâmbios mais curtos. Eu fui para Filadélfia estudar inglês. Eu tenho dividendos da memória até hoje. Assim, foi um momento muito bom para mim. Tinha acabado de fazer 18 anos. Na época o dólar era, acho que era R$2, um pouquinho, né? Era isso. E o meu inglês melhorou muito. Eu saí de avançado para fluente. Inclusive a pronúncia das palavras e por aí vai. Então, foi algo que me deu muito prazer
e também me desenvolveu emocionalmente, né? Que é a primeira vez que você fica fora de casa, vai para outro país. E desenvolveu intelectualmente, né, numa skill específica que é falar inglês. Eu fiz a mesma coisa, eu gostei tanto que alguns anos depois eu fui para o Chile estudar espanhol também para conseguir ter passado um nível avançado para fluente de espanhol. Então, isso não só esse investimento em memórias, muitas vezes pode fazer com que você desenvolva outras coisas, como skills que inclusive te ajudam a ganhar mais recursos no futuro. A Laís falou da captação aqui como uma coisa indireta, óbvio que não é pensado, mas muitas vezes você faz, você nem sabe o impacto que vai ter, mas tem um impacto muito grande. E aí isso fala até um pouquinho, que é o conceito que ele introduziu no livro, que eu tenho medo de falar isso em público, né, pelas repercussões que isso pode ter, que é ele falar que você, quando jovem, pode gastar tudo, em alguns casos até pegar emprestado. Ele fala isso? Foi pesado, ele chega a falar isso. Essa parte eu discordo. Eu também discordo. Ele mora com juro americano, né? Ele convive com juro muito mais baixo que o nosso. Ele fala assim, ou pegar emprestado, ou torrar suas economias, ou pegar emprestado com seus pais se você tem essa oportunidade, né? Aí começa a entrar numa seara um pouco perigosa. E o que ele fala tem sentido. Ele fala assim, poxa, eu trabalhava em Nova York, eu queria economizar tudo, não ganhava nada, e aí ganhava, acho que era $18 mil por ano, era uma coisa super pequena pro padrão de vida lá, ele morava num kitnet dividido. E aí um amigo dele se demitiu e gastou tudo e foi viajar pra Europa, acho que ainda pegou um empréstimo pra ir. Gente. E ele falou, um ano depois ele voltou, tinha feito um mochilão, ele fala, fez amor na praia, fez uma série de coisas. Cheio de histórias e voltou ganhando a mesma coisa que eu. Uma dívida que um ano depois ele pagou. Né? Não sei se foi exatamente um ano, mas foi um tempinho depois. E falou assim, agora ele tem muito mais experiências. O nosso patamar financeiro é basicamente o mesmo. Só que ele está muito mais feliz do que eu. E ele começa a trazer essas reflexões. E não só naquele momento, né? Porque tem os dividendos do futuro. Exato. Ele vai ficar lembrando daquilo. Mas eu já vi histórias tipo essa, do pessoal, foi fazer um mochilão na Europa, volta, tá vendendo miçanga na praia. Então pode ser que não seja tão bom assim. Então a gente tem que obviamente, né, compensar. Com certeza. Talvez a pessoa que vai vender miçanga na praia, acho que o ponto que ele traz um pouco talvez ela fosse vender de qualquer forma. Não foi o intercâmbio que fez ela fazer isso, né? Talvez tenha ido pra Holanda, experimentado outras coisas, não sei. Mas Pô, Holanda é mó legal. A gente foi um biscoito, né? Um biscoitinho. E aí, não sei, mudou. Mas a princípio a pessoa não é isso, assim. Porque ele falava, ele trabalhava arduamente. E se você mantém esse padrão de trabalhar, você vai conseguir. E ele fala, poxa, vou pegar o salário base de um analista júnior numa empresa multinacional que vai ser algo entre 3 e 5 mil reais por mês, né? E aí ele fala, poxa, você consegue economizar, você paga impostos, você paga seu próprio modo, você economiza 50 reais por mês, 100 reais por mês, sobra quase nada. Óbvio, depende se você mora sozinho, mora com seus pais. E lá na frente, se você está nessa mesma multinacional ou em outra e está como diretor e agora está ganhando 50 mil reais, esses 50 reais têm muito pouco impacto lá na frente e você poderia ter usufruído, né, das experiências nos seus anos de ouro. Ao invés de esperar dos 20 aos 40, 50 anos, ao invés de esperar aos 60, que é quando você vai estar muito rico. Então, ele introduz esse conceito do empréstimo do seu eu futuro. Mas, de novo, é um conceito que, interpretado erroneamente, pode causar um dano brutal. Até que ponto você pode... E quanto dinheiro você pega emprestado do seu eu futuro? Para mim, como consultor financeiro, foi muito difícil ler essa parte. Eu tive que reler algumas vezes, entender o que ele está falando. Você concordou com isso? Mas... É isso que eu ia falar. Eu não concordo com pegar empréstimo em hipótese alguma para você realizar seus sonhos. Eu acho que, talvez você... Acho que investir em experiência ao longo da vida é muito importante. Mas ele levou para um lado bem extremo, né? Extremo. Bom, da minha parte, eu vou ler aqui um trecho que retrata isso que o Felipe falou. O autor, deixa eu ver o nome dele, só que eu esqueci. Bill Perkins. Ele estava falando com um chefe dele, que estava economizando, o Bill estava economizando, ele tinha uma cabeça boa para dinheiro, estava economizando quando jovem, recebendo pouco ainda, num trabalho como estagiário basicamente, e o chefe falou isso aqui, abre aspas, você é idiota? Para que economizar esse dinheiro? O Bill Perkins depois completa, foi como um tapa na cara. Ele continuou, o chefe, você veio aqui para ganhar milhões, sua capacidade de ganhar mais vai aparecer, ou você acha que vai ficar ganhando 18 mil ao ano pelo resto da sua vida? Então o que ele estava falando olha, não tem por que você poupar agora, que isso é você pegar um empréstimo, o seu eu do futuro, né, do seu eu pobre para o eu rico, entendeu? Quando eu li isso, eu pensei, agora que eu já fiquei rico e deu tudo certo, faz sentido, entendeu? Só que antes, a gente só veio por esse caminho que a gente poupou muito dinheiro. Exato. O pessoal cansa de falar, né, enquanto com os meus amigos do exército,
Vários hoje, inclusive, eu tenho a satisfação de saber que estão milionários já. O cara chegou em 1 milhão, tem alguns com mais do que isso acumulado já. Eles geralmente falam, pô, cara, e aí? Né? Você acha que eu devo sair? Eu falo, mas vai sair pra quê? Ele falou, não sei. Eu falei, então não sai. Se você não sabe, não sai. Ele falou, pô, você foi corajoso. Na verdade, eu não fui corajoso, porque a gente tinha poupado dinheiro pra caramba. Em valores corrigidos, 880 mil, que era o que a gente tinha mais ou menos quando eu decidi sair, corrigi hoje pela inflação, vai ser 1 milhão e cacetada, né? E a Malu já tinha um negócio dela mais estabelecido, tinha um número bom de seguidores. A gente tinha 13 palestras encomendadas pelo Brasil, que eram eventos que nem todos davam certo, mas na média eles davam dinheiro legal. Todos davam experiência. Ou dava certo ou dava experiência. Invariavelmente todos davam certo pro governo. A gente era uma empresa do Simples, então pagava imposto em todos. Não interessa lucro ou prejuízo. Então agora eu olho e falo, faz sentido. Mas a gente tem que lembrar também que essa parte de poupar dinheiro é quase uma musculatura a ser desenvolvida, né? Se o cara não poupa nada quando ele ganha 5, quando ele ganha 50, e pasmem, pra quem não ganha 50, você pensa, não, se eu ganhasse mais dinheiro aí eu iria poupar. Tem gente que ganha 10, 15, 20, 30, 40, 50, até mais do que isso, e o cara não poupa. Ele gasta tudo e ainda fica endividado, tá? Mas eu concordo com a parte de que experiências, elas são melhores quando você vive mais cedo. Porque, por exemplo, eu fiz esse intercâmbio quando tinha 20 anos, e foi ótimo. E tem gente que não faz, depois quer fazer com 30. Não é que esteja errado, mas eu acho que com 20 é melhor. Com 20 você fica num hostel que custa $5 a noite, o banheiro é compartilhado, o quarto também, você etc. Você tolera mais, Você não liga. Com Agora certeza. com 30, você deita lá no lençol e fala, pô, isso aqui tá meio nojento. Esse banheiro compartilhado não é tão bom assim. Então, eu falo pra Malu, fico impressionado, a gente faz umas viagens hoje, eu vou ver a conta no canal, eu falo, meu Deus, como é que a gente viajava antes, nós dois, gastava, tudo bem que era outros valores, né? Mas fazer uma viagem internacional, ia pra Argentina, gastava R$5 mil na semana. Como é que era possível, né? Mas a gente fazia isso. A gente fazia. E ganhava experiências. Sim. Não, eu acho que o perigo disso é justamente a mente errada. Eu não sou a favor de se endividar. Eu acho que quem vai se endividar é justamente a pessoa que tem o perfil pra fazer merda no futuro e não conseguir sair desse buraco que ela tá cavando. Então, se ela quisesse gastar todo o dinheiro, faz até algum sentido se ela tem perspectiva de fato crescer, né? Que nem ele falou aí no espaço do livro. Mas a pessoa que não tem essa, tipo... Geralmente, a pessoa que vai pedir dinheiro emprestado é aquela que tem um perfil que depois vai precisar de mais dinheiro e nunca mais vai sair desse ciclo. Eu acho que há dívidas e dívidas, né? Porque, por exemplo, o pessoal que pegou o FIES para fazer a faculdade, Sim. Era uma dívida com um custo tão baixo que provavelmente valeu a pena para muita gente. O cara que fez engenharia, principalmente, o cara que faz uma profissão que geralmente tem um nível salarial mais alto. O Kaique fez faculdade por conta do FIES aqui no grupo. Uhum. E nem vale a pena quitar, é muito baixo. Ele vai quitando aos poucos, né? Na verdade, o cara que atrasou ainda recebeu o benefício do governo, que foi perdoar parte da dívida. Mas, enfim, tem dívidas e tem dívidas. Mas ele, se eu não me engano, ele coloca até uma ressalva. Ele fala, olha, se você tem pais que têm boas condições... Porque uma coisa é o cara que é arrimo de família, o único responsável, os pais não têm... A mãe não tem emprego, tem irmãos pequenos. Esse não pode se dar o luxo que outras pessoas podem, né? Então ele não é totalmente responsável com a questão das dívidas.